Olá, vamos dar sequência ao nosso estudo em Efésios. Começar a ver nessas lições que em Cristo nós desfrutamos de bênção espiritual. Em Cristo desfrutamos de bênção espiritual. E aqui no capítulo 1, versículos 3 a 14, o apóstolo Paulo está descrevendo quais são estas bênçãos espirituais. Mas ele começa aqui o versículo 3 dizendo assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo está aqui louvando, glorificando, bendizendo, adorando o nome de Deus, ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo começa a louvar ao Senhor por estar em Cristo, o abençoando com toda sorte de bênção espiritual. Agora, nessa passagem, nós precisamos observar que Cristo, Ele é o centro de todas essas bênçãos espirituais. Deus faz convergir todas as coisas em Cristo. Observa o versículo 4 que diz assim: Assim como nos escolheu nele, em Cristo. Versículo 5, nos predestinou para Ele, por meio, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Versículo 7, no qual, ou seja, em Cristo, pelo seu sangue, no qual temos a redenção, pelo seu sangue. Então, o sangue de Cristo. Versículo de número 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11, nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E versículo 13 vai dizer em quem, ou seja, em Cristo. Então observa que aqui nessa passagem o apóstolo Paulo está colocando Cristo como centro. Tudo converge nele. Todas essas bênçãos espirituais se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Então todo aquele que está em Cristo desfruta de todas estas bênçãos espirituais. E nós observamos aqui que esse é o plano de Deus. Vários versículos vão nos falar aqui, conforme o conselho da sua vontade, o beneplácito, da sua vontade, o mistério da sua vontade, o plano de Deus, que envolveu então colocar todas essas bênçãos espirituais em Cristo. Esse plano de Deus é para que nós possamos, uma vez que estamos em Cristo, viver para a sua glória. Há 3 versículos que vai dizer isso. Versículo 6, ele diz, para louvor da glória de sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o plano de Deus, a vontade de Deus, era que todas essas bênçãos espirituais, estando em Cristo, todo aquele que está em Cristo possa viver para sua glória. Mas para que esse plano de Deus se cumpra, nós precisamos ver aqui os versículos 12 e 13, que diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, ou seja, ele terminou falando em Cristo e vai dizer em quem, ou seja, em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então observa que para que o plano de Deus se cumpra, é preciso primeiramente que possamos ouvir o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo: depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Então primeiro é preciso ouvir o Evangelho de Cristo, mas ele vai dizer também, tendo nele também crido. Então ouvir o Evangelho de Cristo, mas segundo, crer no Evangelho de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui nessa passagem, louvando a Deus, é que se ouve o Evangelho, crer no Evangelho, então se está em Cristo no âmbito, de uma visão espiritual, e em Cristo se desfruta de toda sorte de bênçãos espirituais, e desfrutando dessas bênçãos espirituais em Cristo, nossas vidas vão cumprir o plano e o propósito de Deus, que é render glória, louvor e honra ao seu nome. Então ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, então estamos em Cristo desfrutamos de toda sorte de bênção espiritual que vamos estudar nessa lição, com o objetivo de vivermos para a glória de Deus. Então, esse é todo o foco que o apóstolo Paulo está dando aqui em Efésios, é mostrar que tudo converge em Cristo, todas essas bênçãos espirituais se encontram na pessoa de Cristo. E eu sei que nesse texto aqui existe a palavra, vai falar de eleição, predestinação. Lá no versículo de número 4 vai dizer: assim como nos escolheu nele, ele já chamou os crentes de Éfeso, como eleitos. Então muitos vão usar essa passagem aqui para falar de eleição e predestinação. Porém, nós precisamos aqui ser fiéis ao texto e compreender que Paulo não está preocupado em nos trazer a doutrina da eleição, da predestinação, se Deus elegeu, escolheu e predestinou uns para o inferno e outros para o céu, porque aqui o texto é claro em mostrar que esta escolha de Deus ela é baseada em Cristo, tudo converge em Cristo, Cristo é o centro de todas as coisas. Isaías 42, versículo 1, se você ler, volta aí na sua Bíblia, Isaías 42, versículo 1, diz assim, falando de Cristo, o profeta, dando a profecia a respeito de Cristo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Então o escolhido do Senhor para seu plano, para tudo conforme o conselho da sua vontade, é Cristo. Tudo converge em Cristo, tudo está em Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. E como Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, novamente voltando, ele está dizendo o seguinte: nele, em Cristo, se encontram todas estas bênçãos espirituais. Então, o critério para se estar em Cristo é ouvir e crer no Evangelho. Esse é o critério que ele está colocando aqui no texto. Você ouve o Evangelho, crê no Evangelho, então você está em Cristo. E em Cristo já estão ali conferidas, já se encontram toda sorte de bênção espiritual que antes da fundação do mundo, o Senhor, conforme o conselho da sua vontade, já havia planejado e predestinado. Então não é para nós ficarmos aqui querendo brigar sobre eleição, predestinação, mas precisamos, mais uma vez eu digo, ser fiéis ao texto, e não há como fugir disso, de que Paulo está colocando aqui toda sorte de bênção espiritual, o plano de Deus convergir em Cristo, e é todo aquele que ouve o Evangelho, crê no Evangelho e se encontra em Cristo, que vai cumprir esse plano de Deus, que é desfrutar das suas bênçãos a fim de viver para a sua glória. Então o centro aqui dessas bênçãos espirituais é o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, quais são essas bênçãos espirituais que se encontram em Cristo, que nós podemos desfrutar uma vez que ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e estamos em Cristo Jesus? A primeira bênção espiritual vai dizer no versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis perante Ele. A primeira bênção espiritual que se encontra em Cristo é a santificação. Santificação. E aí tem a definição para você. Santificação é um processo constante e progressivo, no qual somos transformados e conformados à imagem de Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, palavra de Deus, em nossas vidas, que se inicia, observa agora, na conversão e termina na glorificação. Então, santificação ela é um processo desde o dia da nossa conversão até o dia que nós possamos receber um corpo glorificado, como as Escrituras prometem, quando nós também fomos encontrar com Cristo. Nós então estamos num processo de santificação. A palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor agindo em nossos corações, vai nos transformando, como Paulo também fala em 2 Coríntios 3,16, de glória em glória. Em Romanos 1,17 ele vai dizer de fé em fé. Então é um processo constante de mudança nas nossas vidas. Esta é a santificação, e isso se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Por nós mesmos, nós não podemos operar essa obra de santificação para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Isso é uma obra do Senhor, se encontra em Cristo, através do Espírito Santo, da sua palavra, agindo nas nossas vidas. Vamos para Romanos capítulo 8, nós vamos ir muito a Romanos para ter um estudo mais completo, completando o que Paulo está dizendo em Efésios. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, para que a gente entenda um pouco esse processo de santificação dentro do plano de Deus. Eu sei que Romanos 8, 28 ele é muito citado. Nós usamos muito Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Costumamos dar muita atenção ao começo do versículo que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente alguém já falou isso para você, você já usou esse versículo para encorajar alguém, principalmente a pessoa está passando por um momento muito difícil na sua vida, e vamos encorajar dizendo: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos saber que bem é esse, e devemos dar atenção ao restante do versículo que diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos ler os versículos 29 e 30 para ter essas respostas, que diz: porquanto, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós sabemos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas a imagem de Deus ela é manchada no Éden quando o homem escolhe desobedecer o seu Criador, viver longe do seu Criador, sem o governo do seu Criador. E essa imagem no homem está comprometida. Nós já nascemos com essa imagem de Deus em nós, corrompida pelo pecado. Então o plano, esse propósito do versículo 28, que diz que nós que somos chamados segundo o seu propósito, Deus vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Que bem é esse? O bem que o Senhor quer para nós, o seu propósito, é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, que nós possamos ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai fazer com que tudo em nossas vidas, até as circunstâncias ruins, possam cooperar para que a imagem de Deus possa ser formada em nós, para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o processo de santificação, para que nós sejamos mais e mais semelhantes à imagem do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos aqui o versículo 30, que vai dizer: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós observamos aqui um processo
desde aqui o versículo 28 ao 30. Nós vamos ver o versículo 29 que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, na sua onisciência, Deus, antes da fundação do mundo, já conhecia todas as coisas. Então ele conheceu, e mediante o seu conhecimento, ele predestinou. E mediante a sua predestinação, ele chamou. E aos que ele chamou, justificou. E aos que justificou, ele também vai glorificar, né? Glorificou. E sabemos que isso vai ser no fim dos tempos, na volta do Senhor Jesus. Então, mediante o seu conhecimento, o Senhor já sabia aqueles que estariam em Cristo e aqueles que não estariam. E mediante esse seu conhecimento, ele já predestinou todos aqueles que ele sabia que ia ouvir e crer no Evangelho, que iam estar em Cristo. Ele então os predestinou para serem então a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então ele chama, justifica e vai glorificar. Então esse é o processo de santificação, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E isto é uma bênção espiritual, porque nós não podemos fazer essa obra, né, de santificação, de transformação, de sermos conformes à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos reconhecer, voltando para Efésios, que a primeira bênção espiritual que nós desfrutamos em Cristo Jesus é a santificação. É o processo no qual, desde o início da nossa conversão até o fim da nossa existência nessa terra, o Senhor vai estar, por meio do Espírito Santo que habita em nós, por meio da palavra de Deus, agindo em nossos corações, nos tornando conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então essa é a primeira bênção espiritual que encontramos aqui no texto de Efésios. Segunda bênção espiritual, versículo 5, que diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segunda bênção espiritual é a adoção de filhos. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, que significa, indica nossa nova posição em Cristo. Somos agora filhos legítimos de Deus. João capítulo 1, versículos 1 a 12, você pode conferir aí na sua Bíblia. Diz a Bíblia que os verbos se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus tornou-se semelhança humana, veio a essa terra, e ele veio então aos que eram seus, diz João 11, o povo de Deus, o povo judeu, veio para o que era seus, mas vai dizer que os seus não receberam, o rejeitaram. Mas o versículo 12 de João, do capítulo 1, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os judeus rejeitaram, mas todos aqueles que creram em Jesus receberam o poder de serem feitos, reconhecidos filhos de Deus. E essa é uma segunda bênção espiritual que se encontra em Cristo. Nós agora somos considerados filhos legítimos de Deus. E como filhos legítimos, vamos para Romanos capítulo 8 novamente. Voltando para Romanos 8 para complementar o que Efésios está nos falando. Romanos 8, eu gosto muito de Romanos 8. Aqui vai nos ajudar a compreender melhor também essa adoção de filhos. Romanos 8, versículos 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Vamos para Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Abra aí sua Bíblia em Gálatas, antes de Efésios. Gálatas, capítulo 4, versículos 5 a 7. Que diz? Vamos ler os versículos 4 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, tanto aqui em Romanos como em Gálatas, o apóstolo Paulo está mostrando que se nós agora somos filhos legítimos de Deus, nós podemos desfrutar de relacionamento com Deus. Deus agora, Ele é o nosso Pai. E quando ele diz aqui, o Espírito que clama Abba, Pai, é uma forma de ele estar tratando Deus como papai, repetindo pai e pai. Ou seja, hoje nós chamamos, um pai de uma forma carinhosa, dizendo papai. Então é isso que Paulo está querendo transmitir. Olha, nós que antes éramos escravos do pecado, alheios a Deus, agora em Cristo nós recebemos a adoção de filhos, somos filhos legítimos de Deus e podemos ter um relacionamento íntimo com Deus como pai e filho e clamá-lo e chamá-lo de papai. Imaginar nós, pecadores falhos, podendo ter relacionamento com Deus como nosso papai. Um papai para nos sentar no seu colo, nos trazer consolo, um papai para nos dar conselhos, um papai para nos dar direção, um papai para nós sentirmos um amor puro, verdadeiro. É isso que Paulo aqui está dizendo, mas não apenas relacionamento, mas se nós estamos em Cristo e somos filhos legítimos de Deus, nós também agora somos considerados co-herdeiros com Cristo, ou seja, tudo aquilo que pertencia a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Tudo que pertencia a Jesus, agora também como filhos legítimos de Deus, nós somos co-herdeiros. Tudo está nos reservado. Tudo aquilo que pertence a Cristo, a glória dos céus por toda a eternidade, isso também agora nos pertence. Nós somos filhos legítimos, podemos ter relacionamento com Deus como nosso papai, mas nós também agora somos co-herdeiros com Cristo. E isso tudo é bênção espiritual. Tudo isso se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Não apenas a santificação, onde nós somos conformados à imagem de Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor, mas também agora nós vemos outra bênção espiritual, que é a adoção. Sermos considerados filhos legítimos de Deus. Mas agora, indo para o versículo 7, nós vamos encontrar uma terceira bênção espiritual que leva o apóstolo Paulo a louvar a Deus. Versículo 7, ele diz, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Temos a redenção pelo seu sangue. A terceira bênção espiritual é a redenção. O que significa? Significa a nossa libertação, nosso resgate. Nós fomos comprados, resgatados, libertos do poder das trevas, do pecado, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esta é a nossa redenção, aquilo que nós perdemos lá no Éden, Cristo resgatou na cruz do Calvário. E nós podemos observar na Bíblia 3 estágios dessa redenção, dessa nossa libertação. Primeiramente, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vai nos dizer assim, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira estágio da redenção é a redenção da condenação do pecado. Estávamos condenados
a passarmos a eternidade sem Deus. Romanos 6,23 vai dizer: porque o salário, a consequência do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas uma vez que estamos em Cristo, já não há mais nenhuma condenação, porque Cristo na cruz pagou com seu sangue, nos resgatou, nos libertou do império das trevas e fomos transportados para vivermos debaixo do reino do amor do Senhor. Então, o primeiro estágio é a redenção da condenação do pecado. O segundo estágio dessa redenção é a redenção do domínio do pecado. Vamos voltar a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 11 até o 14. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14, primeiramente, diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, uma vez que vocês estão em Cristo Jesus, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E versículo de número 18 diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, em Cristo, nós temos a redenção da condenação do pecado. Estamos livres da condenação do pecado, mas também em Cristo nós temos a redenção do domínio do pecado. Estamos livres do domínio do pecado. Paulo fala: porque o pecado não mais terá domínio sobre vós. O pecado não mais pode nos dominar. Nós temos agora, pela graça de Deus, o poder, a capacidade de dizermos não ao pecado. Isto porque nós estamos em Cristo Jesus, mortos para o pecado e vivos para Deus, oferecendo nossos corpos, nossos membros em louvor a Deus e não mais para satisfazer as paixões da nossa carne. Tudo isso é bênção espiritual. Estamos livres da condenação do pecado, mas também livres do domínio do pecado. Mas o terceiro estágio da nossa redenção é a redenção da presença do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E versículo 5 diz: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João está dizendo aqui, olha, quando Cristo se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Como nele não existe pecado, nós também não vamos ter pecado. Quando Cristo voltar, é a nossa esperança. Nós vamos ter um corpo mortal sendo transformado num corpo glorificado e um corpo sem a presença do pecado. Porque mesmo hoje em Cristo, nós ainda somos pecadores, nós ainda temos pecado, nossa natureza humana pecaminosa reside ainda em nós. Mas quando Cristo se manifestar, nós então seremos libertos da presença do pecado. Amém? Isto é bênção espiritual em Cristo Jesus. Mas voltando para Efésios, nós vamos ver a quarta bênção espiritual que Paulo nos traz. No versículo 7 ele continua: no qual o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que significa remissão? Significa perdão, cancelamento de uma obrigação, punição ou culpa. Na cruz, Cristo nos substituiu, pagando pelos nossos pecados e apagando, cancelando nossa culpa diante de Deus. Então nós somos perdoados em Cristo Jesus. Ele nos comprou com seu sangue para nos trazer a liberdade de escravos do pecado, agora servos, filhos de Deus. Mas também
Ele, quando nos compra na cruz com seu sangue, pela sua graça agora também, a nossa dívida com Deus é cancelada. Estamos perdoados diante de Deus. E é segundo a riqueza de sua graça. Isso me faz lembrar um versículo que eu amo de Romanos 5:20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela superabundou onde abundou o pecado em nós. Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, quando Ele nos substituiu. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele tomou sobre si nossos pecados. Ele que não tinha pecado, toma sobre si nossos pecados, para que nós que somos pecadores possamos ser considerados justos diante de Deus, com a nossa dívida, com a nossa culpa cancelada diante do Senhor. E olha, é uma grande bênção esse perdão que temos em Cristo, porque Miqueias, capítulo 7, lá no Antigo Testamento, livro dos profetas menores, o livro de Miqueias, se você achar Jonas, que é mais conhecido, você vai encontrar Miqueias. Miqueias capítulo 7 vai nos dizer assim, no versículo 19, Miqueias 7:19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui é muito maravilhoso. Olha só que interessante. Se aqui tivesse escrito, vai lançar nossos pecados lá na lua, nós poderíamos dizer: olha, o homem já chegou à lua. Mas não é a lua, é aqui o texto, vai aqui trazer a ilustração, que é para lá que o Senhor lança os nossos pecados. Não, mas é nas profundezas do mar. O homem pode ir no fundo do mar, mas nas profundezas dos mares, jamais poderá chegar. E é para lá que o Senhor lança, a ilustração é como se é para lá que o Senhor lança nossos pecados. Ele jamais fica trazendo a culpa em nossas mentes. Quem faz isso é o acusador, por isso que é chamado de diabo, significa acusador. Mas Deus jamais vai ficar nos cobrando, trazendo à nossa mente aqueles pecados que Ele já perdoou em Cristo. É lançado nas profundezas dos mares. Salmo 103 vai também nos falar sobre isso. Salmo 103, Salmo de Davi, ele vai dizer assim, versículos de número 10 até o 12: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista, como é a distância do Oriente ao Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então em Cristo nós podemos viver em paz com Deus, sabendo que Deus nos perdoa em Cristo, por pior que possa nós acharmos que tenha sido nosso pecado. A graça de Deus superabundou onde abundou o pecado. Segundo a riqueza da sua graça, em Cristo nós somos perdoados. Nós temos a remissão, o cancelamento da nossa dívida, da nossa culpa, por nossos pecados diante de Deus. Amém? Então em Cristo, olha quanta bênção espiritual que Paulo está louvando ao Senhor. E relembrando ali os crentes de Éfeso, olha, em Cristo desfrutamos da santificação. Em Cristo nós desfrutamos da adoção, em Cristo nós desfrutamos da redenção, em Cristo desfrutamos da remissão. Mas em último lugar, voltando para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 novamente. Nós vamos ver aqui nos versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em Cristo nós temos a confirmação. Essa confirmação
é por meio do Espírito Santo. Depois que ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, o Espírito Santo vem habitar em nós, nos tornamos templos do Espírito Santo, moradia do Espírito Santo de Deus. E Ele é o que nos sela, é o nosso penhor dessa nossa herança. Essa confirmação através do Espírito Santo significa que de forma simultânea nossa salvação, recebemos o selo do Espírito Santo. E esta ação de selar indica posse e segurança. Sua presença em nossas vidas é a confirmação, a garantia de nossa salvação, de nossa posição em Cristo, e nos leva a desfrutarmos de todas essas bênçãos espirituais, agora e no porvir. Quando o Espírito Santo, no momento de nossa conversão, vem habitar em nós, Ele é o selo, como se Ele dá ali a autenticidade, a obra que foi feita na cruz e está sendo feita em nossos corações, de que agora estamos em Cristo, e então em Cristo nós vamos desfrutar de todas estas bênçãos espirituais. O Espírito Santo em nós, Ele é quem vai trazer essa transformação por meio da palavra que Ele mesmo inspirou. Vamos ser transformados pelo Espírito Santo de glória em glória e sermos feitos conformes à imagem de Jesus. Nós também, por meio do Espírito Santo, Ele é quem testifica que somos filhos de Deus. Ele faz ligação do nosso espírito com o próprio Deus, que é Espírito. Nós também, por meio do Espírito Santo, nós vamos ter poder para vencer a nossa carne, os desejos da nossa carne e o pecado. O Espírito Santo, Ele vai nos trazer ali a paz com Deus, para que nós possamos viver sabendo que fomos perdoados pelo Senhor. Então, o Espírito Santo em nós, Ele é a garantia, esse selo, essa comprovação que estamos em Cristo, desfrutando de toda sorte de bênção espiritual. Então, em Cristo, olha quanta sorte de bênção espiritual que temos, nesse âmbito espiritual, nessas regiões celestiais em Cristo. Santificação. Sim, nós somos transformados e somos conformados à imagem de Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Estamos num processo de transformação, de santificação, para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor, vivendo a imagem do seu Filho. Em Cristo, nós desfrutamos da adoção de filhos, somos considerados filhos legítimos de Deus, podemos ter comunhão íntima com Deus, tratá-lo como pai, papai, ter relacionamento com Ele. Mas também nós, sendo filhos legítimos, temos direito à herança de Cristo, somos co-herdeiros com Cristo. Essa herança está nos reservada nos céus. Também em Cristo desfrutamos da redenção, estamos livres da condenação do pecado, estamos livres do domínio do pecado e vivemos aguardando o dia que vamos estar livres da presença do pecado, por causa do sangue precioso de Jesus derramado na cruz, que nos resgatou das trevas e nos transportou para vivermos debaixo do reino de amor de Deus. Mas também em Cristo temos a remissão, nossos pecados foram cancelados, perdoados, nossa dívida perdoada diante de Deus. E todas essas bênçãos são confirmadas com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o selo, o penhor, aquele que confirma, traz a garantia, a autenticidade dessa nossa salvação, dessa nossa conversão e de que estamos em Cristo, desfrutando de toda sorte de bênção espiritual. Então, novamente, como na primeira lição, eu quero te perguntar, no âmbito espiritual, você está em Cristo ou sem Cristo? Essa sorte de bênção espiritual, nós não vamos desfrutar por pertencermos a uma religião, por pertencermos a uma denominação, por pensarmos que somos pessoas boas diante de Deus. Observa que está em Cristo. Nós precisamos ouvir o Evangelho, crer no Evangelho de Cristo, aceitarmos o Evangelho de Cristo, nos rendermos aos pés de Cristo, para que nós possamos estar agora em Cristo. E em Cristo
nós vamos desfrutar de toda sorte dessas bênçãos espirituais, santificação, adoção, redenção, remissão, e vamos ter a confirmação, essa garantia por meio do Espírito Santo que vem habitar em nós. Você está em Cristo ou sem Cristo? Nós estamos em Cristo? Como nós temos vivido? Será que nós temos apenas focado nas bênçãos materiais? Nós vivemos num mundo capitalista, consumista, materialista, egoísta. E nós queremos, às vezes, até mesmo como servos de Deus, só contemplarmos o que Ele tem nos dado no âmbito material. Olha, nós temos motivo de sobra para louvarmos, bendizermos e engrandecermos ao nosso Deus, como Paulo está fazendo, por toda sorte de bênção espiritual que nós não merecemos, mas que nós temos e desfrutamos estando em Cristo Jesus. Em Cristo nós então desfrutamos de toda essa sorte de bênção espiritual, e nós precisamos deixar de olhar no âmbito material e contemplarmos essas bênçãos e louvarmos a Deus por elas no âmbito espiritual. Mas sim, então reconhecemos essas bênçãos, nós temos desfrutado dessas bênçãos, nós estamos sendo transformados. Cada dia, a cada ano que passa, somos novas criaturas. Nós estamos vivendo como filhos. Estamos desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, Ele sendo nosso papai, buscando o seu consolo, buscando sua ajuda, buscando o seu favor, buscando sua direção, buscando o seu conselho. Nós sabemos que temos uma herança reservada nos céus, um tesouro incorruptível. Nós estamos nos matando para acumularmos tesouros aqui sobre essa terra, que tudo vai passar. Como Jesus diz, onde ladrões escavam e roubam, onde a traça e o ferrugem corrói. Será que nós temos lembrado que nós temos a redenção e temos vivido em vitória sobre o pecado? Ou o pecado tem tido ainda domínio sobre nós? Em Cristo temos a redenção. Não temos mais a condenação do pecado, mas também não temos mais o domínio do pecado sobre nós. E temos a expectativa de um dia termos a libertação da presença do pecado. Mas também em Cristo nós somos perdoados, temos a remissão dos nossos pecados. Será que nós temos deixado o diabo nos acusar, trazendo pecados do passado que cometemos ontem? Ou nós estamos confiando nesse perdão do Senhor? A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Precisamos confiar que em Cristo temos esse perdão, a nossa dívida, nossa punição diante de Deus, ela é cancelada, somos perdoados em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados do passado, pelos nossos pecados do presente, pelos pecados que vamos cometer até o fim da nossa existência nessa terra. E precisamos confiar que em Cristo nós temos essa remissão, temos esse perdão, esse cancelamento. É só quando pecar, dobrar o joelho, confessar e confiar nesse perdão, nessa misericórdia de Deus, que Ele não fica mais lançando em nossa mente, Ele lança nas profundezas dos mares. Quanto dista o Oriente do Ocidente, é assim que o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. E o Espírito Santo habitando em nós, é Ele quem confirma tudo isso, todas essas bênçãos espirituais. Mas será que nós temos desfrutado dessas bênçãos espirituais em Cristo? Paulo está louvando ao Senhor aqui, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Temos nós desfrutado de todas essas bênçãos espirituais em Cristo? Temos nós reconhecido todas essas bênçãos espirituais em Cristo? Temos nós agradecido a Deus por todas essas bênçãos espirituais em Cristo? Ou apenas queremos ver e contemplar as bênçãos materiais? Temos motivo de sobra para louvarmos ao Senhor por toda sorte de bênção espiritual que se encontra em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós possamos louvar a Deus e desfrutarmos de toda sorte de bênção espiritual que se encontra em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.